Olá, pessoal do 8º ano. Vamos aqui iniciar nossa aula, mais uma aula remota, né? Abordando ainda o capítulo 5, que são os polígonos, tá certo? Hoje a gente vai estudar um assunto super importante, assim como são todos os outros, né? E esse assunto trata-se do número de diagonais. A gente vai aprender hoje como calcular o número de diagonais em um polígono convexo, certo? A gente já definiu que são polígonos convexos, deu uma passada na aula anterior que você vai relembrar, tá bom? Vamos lá, os objetivos são identificar os elementos de um polígono, como a gente já definiu na última aula. Vamos recapitular hoje algumas coisas, que é sempre bom lembrarmos, e entender como determinar o número de diagonais de um polígono. Existe uma explicação e vocês têm que ficar muito atentos para entender como acontece, tá bom? Como a gente calcula o número de diagonais. Faz parte do capítulo 5, que são os polígonos, né? Vamos lá relembrar a definição de diagonal que vem nos acompanhando há muito tempo. Então, nós temos aqui um polígono, é um polígono ABCD. O nome deste polígono é quadrilátero, ele é um quadrilátero ABCD. A palavra quadrilátero, se você observar aqui a ideia do látero, ele quer dizer lado, né? E esse, digamos até mais ou menos aqui, o quadri significa alguma coisa. Significa o quê? Que esta figura possui 4 lados. Então, o número de lados deste polígono é 4. Agora, preste atenção ao surgimento de um símbolo, de uma letra que vai simbolizar para a gente a ideia de número de lados. Quando a gente se referir à quantidade de lados de um polígono convexo, nós vamos nos referir a essa quantidade a n, tá? Pela expressão n, pela letra n. Então, o n para a gente vai simbolizar o número de lados de um polígono qualquer. No quadrilátero, nós temos que o n, que representa a quantidade de lados, ele é igual a 4. Tá bom? Agora, vamos relembrar o que é a diagonal. Diagonal, gente, é todo segmento de reta, ou seja, é todo pedaço de uma reta que une dois vértices não adjacentes. O que quer dizer não adjacentes? Que não são vizinhos. Então, é todo segmento de reta que une dois vértices não adjacentes, não vizinhos de um polígono convexo. Tá? Então, vamos traçar aqui uma diagonal, começando aqui do ponto A. Preste atenção do vértice A, na verdade. A representa um vértice. Nós temos 4 vértices neste quadrilátero, A, B, C e D. Tá? 4 vértices. Então, o vértice A, percebam quem são os vértices adjacentes ao vértice A. Quem é o vértice vizinho do vértice A? É o vértice B e também é o vértice D. Então, a gente não pode traçar uma diagonal partindo do A para o B e muito menos partindo do A para o D, porque eles representam vértices adjacentes, vértices vizinhos, tá? E o A, lógico que eu não vou ter como partir uma diagonal para o próprio A, né? Impossível isso, tá bom? Então, quem foi que sobrou para a gente? Quem é o vértice que não é adjacente ao vértice A? É o vértice C. Então, eu posso sim traçar uma diagonal unindo o vértice A ao vértice C. Da mesma forma, também acontece com vamos começar aqui no vértice B, por exemplo, né? Quem são os vértices adjacentes ao B? É o vértice A, é vizinho dele, e o vértice C também é vizinho dele. Então, eu não posso traçar uma diagonal nem para o vértice A e nem para o vértice C, e nem muito menos para o vértice B. Então, o único vértice que vai receber uma diagonal que vai partir do vértice B é o vértice D. Então, a gente vai conseguir traçar essa diagonal
BD. Então, nós temos duas diagonais, a diagonal AC e a diagonal BD. Professor, se eu quiser traçar a diagonal CA, eu posso? Poderia, mas olha aqui, ó, se a gente traçar a diagonal CA, ela vai ser a mesma da diagonal AC. Então, é perda de tempo. Você vai estar traçando uma coisa que já existe. Do mesmo jeito também, do D até o B, vai ser redundante. Você vai estar duplicando uma diagonal que já existe. Você só está partindo do vértice diferente, partindo do D até o B, mas é a mesma diagonal. Tá? Então, este polígono quadrilátero só possui duas diagonais. E aqui apareceu uma nova letra para indicar a quantidade total de diagonais. No caso, D. D vamos representar por D minúsculo, mas tem livros também que vêm com D maiúsculo, mas não importa isso, né? Então, D indica o total de diagonais de um quadrilátero. Se eu perguntasse hoje, quantas diagonais possui um quadrilátero, que é um polígono com 4 lados? Você vai me dizer que são duas. Só são duas as diagonais possíveis. Então, observe agora os próximos slides, as próximas lâminas, tá? Vamos agora entender como a gente calcula, como a gente chega ao número de diagonais que partem, essas diagonais partem de cada vértice. Então, este polígono é um pentágono. Nós temos aqui a figura pentágono. Pentágono é um polígono que possui quantos lados, gente? Ó, a letrinha N para indicar o número de lados, 5. Pentágono é um polígono com 5 lados. E, consequentemente, ele tem 5 vértices. Vértice A, B, C, D, E. São 5 vértices. Tá bom, gente? Então, vamos ver aqui, partindo do vértice A. Vamos pegar como exemplo o vértice A. Partindo do vértice A, quantas diagonais você acham que dá para a gente traçar? Primeiramente, professor, eu tenho que lembrar que eu não posso traçar uma diagonal que saia do A e venha até o B. Por que não? Porque B é um vértice adjacente, é um vértice vizinho, não dá. E nem dá para eu traçar uma diagonal do A para o E, porque E é um vértice vizinho do A. E, obviamente, não dá para traçar uma diagonal para o próprio A. Isso é impossível, né? Então, vamos ver aqui. Gente, essa observação que eu acabei de fazer aqui com o A, ela é muito pertinente. Então, cuidado com a leitura desse quadrinho aqui. Ó. Se quisermos traçar as diagonais a partir do vértice, por exemplo, a partir do vértice A, mas vale para qualquer um deles, não podemos ligar esse vértice a 3 vértices do polígono. Quem são esses 3 vértices que eu não posso ligar o vértice A, por exemplo? Eu não posso ligar o A para ele mesmo, obviamente. E nem posso ligar o A para os seus vértices adjacentes. Nem para o B, nem para o E, que é o que eu venho dizendo desde a figura anterior. Então, para cada vértice de um polígono, eu não posso traçar uma diagonal para os vértices vizinhos, que são os adjacentes, e nem para o próprio vértice do qual vai partir a diagonal. Não posso fazer essa ligação. Então, olha aí como ele falou, são 3 vértices que nós não podemos traçar uma diagonal para eles, que são o próprio vértice que parte a diagonal e os vértices vizinhos a ele. Isso nos leva a crer que, partindo do A, nós conseguimos traçar quantas diagonais? Eu consigo traçar uma que vem para o C, a diagonal AC, e consigo traçar outra que vem para o D. Tá? Então, ó, temos o pentágono, ele tem 5 lados. Mas eu só consigo traçar de diagonais, só partindo do vértice A, 2. E partindo do vértice B, 2 também. E do vértice C, 2 também, e assim por diante. Tá bom? O que é que isso me leva a perceber? Que sempre no pentágono, tem a figura de 5 lados, a gente consegue traçar toda a vida 2 diagonais que partam do mesmo vértice. 2 do A, 2 que partem do B, 2 que partem do C, 2 que partem do D, 2 que partem do E. Tá certo? Então, ó,
para a gente calcular o número de diagonais que partem de um mesmo vértice, a gente tem que fazer o número de lados menos 3. Número de lados menos 3. Tá? Por exemplo, aqui, para eu saber quantas diagonais partem do vértice A, eu faço n menos 3. Quem é que representa o n? É o número de lados do pentágono, no caso 5. 5 menos 3, substituído é igual a 2. Então, eu sei que do vértice A, de um pentágono, partem duas diagonais. E do vértice B, do mesmo jeito. N menos 3, o n vale 5, 5 menos 3, também só partem duas. Do mesmo jeito, do C só partem duas, do D duas e assim por diante. Então, isto aqui que está nesse quadro azul, chama-se fórmula. Acostumem-se que vocês vão ver muito disso a partir de agora. Fórmula. Essa aqui é a fórmula para a gente calcular o número de diagonais que partem de cada vértice. Esse DV, o D nós já sabemos que é diagonal, e esse Vzinho aqui embaixo representa a diagonal de que parte que sai de cada vértice. E o N nós já sabemos que é o número de lados. Então, realmente, essa fórmula dá certo, né? 5 menos 3, 2, para cada um desses vértices partem duas diagonais. Tá? Preste atenção, meus amigos, agora. O número total de diagonais de um polígono convexo. Agora que é a hora da verdade. A gente vai calcular agora a quantidade total de diagonais de um polígono convexo. Na primeira lâmina, nós vimos que o quadrilátero possui duas diagonais. E um pentágono, quantas possui? E um hexágono, e um heptágono, e um icoságono, que possui 20 lados. Quantas diagonais ele possui? Tá certo? Se a gente for traçar com uma régua, desenhar e fazer de um por um todas as diagonais de um polígono, será que a gente vai conseguir fazer isso aqui, pessoal, com exatidão? Tá? Será que a gente vai poder contar bem direitinho quantas são? Por isso que a gente tem que utilizar uma coisa na matemática que se chama expressão ou fórmula, que nos ajuda muito a generalizar, a descobrir valores ou muito grandes ou muito pequenos, mas nos ajudam demais essas fórmulas, tá bom? Então preste atenção, eu tenho o mesmo polígono, que é o pentágono, que estava na figura anterior, na lâmina anterior. Observe uma coisa aqui, nós já sabemos que nós conseguimos traçar duas diagonais no pentágono, cuidado, porque cada figura tem a quantidade de lados e, consequentemente, o número de diagonais muda, tá certo? Cuidado! No pentágono, que é o exemplo que eu estou pegando, só consigo traçar duas diagonais partindo de cada vértice. Mas em outros pentágonos muda, porque de acordo com o número de lados, eu tenho uma quantidade diferente de diagonais. Então fiquem atentos, tá? Isso aqui é o exemplo do pentágono. Mas o que eu fizer para ele, vale para os outros também. Então vimos aqui que nós temos duas diagonais. Lembre-se, na lâmina anterior a gente viu que de cada vértice do pentágono eu consigo traçar duas diagonais. Então, se eu quiser saber quantas diagonais nós teríamos aqui, o que é que vocês acham que a gente deveria fazer? Ora, se eu sei que de cada vértice partem duas diagonais, e nós temos no pentágono, por exemplo, 5 vértices, né? Ou 5 lados, tá? Eu tenho 5 lados, então bastava eu multiplicar por 5, que é o número de lados, né? Assim, gente, ó, se eu sei que de cada lado, de cada vértice, partem duas, e são 5 o número de vértices, e consequentemente 5 lados, então eu teria mais ou menos 10 diagonais, não é assim, gente? Bastava multiplicar por 5, que é o número de vértices, e de lados, consequentemente. Cuidado. Poderia ser isso, mas vamos ver aqui o que a gente vai dizer aqui agora no texto. Ó, cuidado. Se de cada vértice partem n-3, a gente viu que era n-3, né? Ó, aqui são 5, n é o número de lados, aqui é um pentágono, são 5 lados. Então, desse vértice partem n-5. Então, n-5 é... Desculpa, n-3, né?
pentágono tem 5 lados. Do vértice A partem n-3, que é o que ele está dizendo aqui, diagonais. Então, fica 5, que é o número de lados, menos 3. 5 menos 3, 2. Do vértice B também do mesmo jeito. Então, dá para a gente supor que o total de diagonais deve ser o produto dessas diagonais que partem de cada vértice pelo total de lados do polígono, que é o que eu fiz ainda há pouco. Se eu tenho aqui um pentágono, bastava multiplicar, se eu já sei que sai 2 diagonais de cada vértice, e são 5 vértices, 5 vezes 2, 10. Poderia ser assim. Até que a gente poderia supor que era assim. Número de lados, total de lados, vezes esse n-3, que quer dizer o n-3, o número de diagonais que partem de cada vértice, tá? E que varia de acordo com o tamanho do polígono, com o número de lados do polígono. Só, meus amigos, que preste atenção aqui. Vamos traçar aqui a do B, ó. BE, eu não posso traçar nem para o A nem para o C, e posso traçar para o BD. Ótimo! Até agora tudo certo. Agora vamos traçar 2 diagonais que partem do C. CE, eu não posso traçar nem para o D nem para o B, que são adjacentes. Qual é a outra? Eu posso traçar do C para quem? Do C para o A. Olha o que vai acontecer agora. Olha aí, ó. Eu já tinha essa diagonal AC e tracei agora a CA. Mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, gente, ó. Então, vocês observaram que 2 diagonais se repetiram? Que é a diagonal AC e CA. Olha aí, ó. As diagonais AC e CA são iguais, são as mesmas. Então, nós duplicamos uma diagonal, que é a mesma. Então, notem que essa duplicidade vai acontecer outras vezes. Observem aí, ó. Já aconteceu uma vez, né? Ó, presta atenção. Até aqui nós tínhamos 5 diagonais, correto? 2 vermelhas, 2 azuis e uma laranja. Coloquei uma que se repetiu, 6. Vamos contar agora quantas tem. Do DA, 7. DB, 8. Mas é a mesma. É a mesma de AD, é a mesma de BD. Partindo do vértice E, temos aqui EC, 9. E EB, 10. 10 diagonais, que é aquele cálculo que eu fiz no início dessa lâmina. 10 diagonais um pentágono tem? Será que é isso mesmo? Gente, aconteceu que nós duplicamos 5 diagonais. Foram dobradas, o número de diagonais dobrou, tá? Então, o total real de diagonais de um polígono será dado pela seguinte fórmula. O que vai aparecer aqui é uma fórmula, gente. Tá? Essa fórmula eu leio assim, ó. Esse D é o número total de diagonais, então eu leio número de diagonais é igual, preste atenção. Esse N nós sabemos que é o número de lados, tá? Então, o número de lados vezes N-3. O que quer dizer esse N-3? Número de diagonais que partem de cada vértice. Dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2, professor? Justamente para evitar que nós tenhamos uma duplicidade de diagonais. Para evitar que o número de diagonais seja 2 vezes mais do que ele realmente é. Tá certo? Então, se a gente não dividir por 2, sempre o número de diagonais vai estar dobrado. E não é isso que eu quero. Eu quero só o número real de diagonais. E quantas diagonais realmente um pentágono tem? Aí elas, ó. Quantas nós temos aí, gente? Vou apagar aqui a tinta para vocês verem direitinho. Quantas diagonais nós temos aqui? 5. 2 vermelhas, 2 verdes e uma laranja. 5 diagonais. Ah, professor, mas combinou, né? Pentágono são 5 lados, são 5 diagonais, sempre é assim? Não, Nanina, não. O único caso que coincide do número de diagonais ser igual ao número de lados é o pentágono. O resto muda, tá bom? Então, aqui o número de diagonais do pentágono, como vocês podem ver, é 5, assim como o número de lados. Coincidiu. Vamos testar, ver se isso realmente está correto mesmo? Pronto, aqui vamos fazer aqui os cálculos agora, para vocês entenderem como é que acontece.
Diagonal é igual ao número de lados vezes n menos 3, que é o número de lados menos 3, dividido por 2. A gente já viu por que é n menos 3, né? Quantos lados possui o pentágono? 5. Então, preste atenção aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou repetir o D. Tá? Aqui em cima é o n. Quanto é que vai ficar o n? É o valor do número de lados, que é 5. Então, vai ficar 5 vezes n menos 3. É o mesmo 5 menos 3. Dividido por 2. Fazendo aqui embaixo. Professor, quem que a gente vai resolver primeiro? É o 5 vezes o parênteses? Não, resolva logo o parênteses, tá? Então, repete o 5 vezes... Quanto é 5 menos 3? 2. Repete dividido por 2. D é igual 5 vezes 2, 10, dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual a 10 dividido por 2, 5. D é igual a 5. E isso vale para qualquer polígono, tá, gente? Então, essa foi a nossa aula, tá bom? Daqui a pouco vai ter um outro vídeo com exemplos. Então, continue mantendo o distanciamento, as medidas de higiene e cuidados, né, com relação à Covid, que não acabou. Tem a nossa... Está aparecendo aí, na verdade, a variante Delta, que é perigosíssima, muito transmissível. Não chegou, parece que não chegou na nossa cidade ainda, mas tenhamos cuidado, né, gente? E outro detalhe. Realize seu cadastro para ter direito à vacina. Esse texto aqui em azul, com o fundo azul e o texto em amarelo, é o site que vocês devem visitar, caso não tenham ainda feito, para se cadastrar, tá bom? Cadastrar para você receber a sua vacina. Lembrando que a partir de 12 anos pode receber e deve receber essa vacina contra a Covid-19. Vacina boa é a vacina que está disponível no dia que você for tomar. Não existe diferença entre Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen. Todas são eficientes comprovadamente pela ciência. Então, não escolham vacina. A gente tem que se vacinar com a que está lá no posto, naquele dia. Ela é a melhor para a gente, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a cada um de vocês, muito obrigado e assistam aos exemplos no próximo vídeo. Tchau, gente!